E atenção, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de vazamentos de dados sigilosos, com mais de 2 bilhões de informações expostas na Dark Web em 2023. O descaso com dados pessoais coloca brasileiros como alvos fáceis de criminosos digitais. Veja na reportagem. Faz 2 anos que Leda é perturbada diariamente sobre uma dívida que não é dela. Mais ou menos uns 2 anos, essa empresa ela já vem enviando SMS. Por conta de vários golpes, eu ignoro. E ignorei durante um período e depois eu resolvi ligar. Eu resolvi ligar para ver se realmente havia alguma coisa. Depois de ter feito várias consultas, não tinha problema nenhum, resolvi ligar. Quando eu liguei, eu fui informada que a dívida não era minha, tá? Era de uma outra pessoa, porém, eles estavam com o meu telefone e que eles gostariam de saber sobre essa dívida da pessoa, para que eu passasse o telefone da pessoa. Eu falei que eu não poderia informar, que eu não tinha nada a ver com o assunto e que eles deveriam, da mesma forma que me localizaram, localizar a pessoa. Aí começou a mal educados, começaram a falar palavras grosseiras, começaram a insistir, inclusive, que eu deveria me posicionar sobre isso, senão as cobranças não iriam parar no meu nome. A empresária montou um dossiê com gravações telefônicas e prints das inúmeras mensagens diárias de cobrança. Ela entrou na justiça e mesmo com uma liminar a favor dela, que determina a interrupção do contato pela empresa, a perturbação continua. Eu resolvi gravar e falar com eles seriamente, que já estava me perturbando, que eu tinha problemas de saúde e eu estava ficando muito nervosa. E aí eles não ligaram, falaram que se eu quisesse que isso parasse, que eu falasse para a pessoa quitar a dívida e acabou. Que meu marido, minhas filhas iriam continuar recebendo os SMS até que a pessoa quitasse a conta. Difícil encontrar alguém que nunca tenha sido importunado com alguma cobrança indevida, vinda por ligação ou SMS. E quem é que nunca teve o número incluído em algum grupo desconhecido no aplicativo de mensagem, que recebeu convite para jogos lucrativos ou foi avisado sobre supostas transações bancárias e até que ganhou algum prêmio em dinheiro? E o que há de comum entre esses casos e o da Leda? O vazamento de dados. A gente consegue ver 2 exemplos bem fáceis e rápidos para a gente poder conseguir entender isso. No caso da dona Leda, olha só, a dona Leda não tem responsabilidade nenhuma por uma dívida que estão querendo cobrar dela e estão fazendo essa cobrança absurda. Só que tudo isso só está acontecendo porque os dados delas foram vazados e a partir desse momento as pessoas cooptaram esses dados e passaram, na verdade, a cobrar a dona Leda de uma dívida que ela não tem nada a ver com isso. Não existe nem homonímia, não existe nada disso, ou seja, nomes parecidos. É simplesmente porque alguém da família dela teve esse problema e as pessoas cooptaram os dados, descobriram a dona Leila e, a partir daí, essa situação começou a acontecer. Por outro lado, vamos imaginar uma outra situação que é muito comum e corriqueira hoje. Hoje você está na sua casa e, de repente, alguém liga para você e começa a dizer que houve um golpe, uma operação que foi feita que você não fez em relação a isso. E na hora de começar a analisar os seus dados, fazer aquela certificação de segurança, a pessoa começa a dizer, inclusive, quais foram as últimas operações bancárias que você fez, começa a dizer o extrato da sua conta, olha, você fez isso tem tanto na sua conta hoje. Em outras palavras, como que a pessoa tem acesso a esses dados específicos que estão lá dentro do banco? E muitas vezes correspondem exatamente àqueles dados que estão lá no seu celular. Você está vendo isso. Por isso que você acaba acreditando em toda essa situação de controle. O STJ já tem solução de casos, já tem julgamentos, tanto para as questões como da dona Leila, como para as questões dessas fraudes bancárias, em que existe a responsabilização dos operadores ou das empresas por violação dos dados que eram referentes a esse tipo de situação pertinente e que não foi observado por conta dessa fraude ou dessa facilitação na obtenção desses dados dos consumidores. Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, em vigor há 6 anos, o Brasil vive um momento de extrema vulnerabilidade no que diz respeito à segurança digital. Tanto é que
que o país ocupa o primeiro lugar do mundo em vazamento de dados. Só em 2023 foram mais de 2 bilhões de informações confidenciais expostas na Dark Web. Um cenário preocupante, segundo este especialista em segurança da informação. De um lado, o descuido das pessoas com seus dados pessoais. De outro, a ação de cybercriminosos aliada à falta de segurança das plataformas cadastrais. O CPF, o nome de uma pessoa, tem um valor comercial. O que significa isso? Que os nossos dados, nossas informações são vendidas, né? No mercado, claro que é ilegal, e essas informações eles têm acesso por meio de vazamentos, pode ser uma das possibilidades, pode ser também por meio de um hacker, né? Onde ele invadiu um sistema de informação e ali coletou dados, ou pode ser até, muitas vezes, por descuido do próprio, né, o que a Lei Geral de Proteção de Dados chama, titular dos dados. Este advogado explica que a LGPD em si é boa no que diz respeito à regulamentação do uso de dados pessoais, mas deixa a desejar em relação à reparação de danos. Infelizmente, a gente percebe que as companhias de energia elétrica, os bancos, as companhias telefônicas e várias outras empresas, infelizmente, não acabam dando a importância devida ao tratamento dessas informações, aos tratamentos desses dados. E a agência reguladora, que por sua vez poderia trazer uma punição maior, que é aquela ideia de aplicar as multas para que tenham um critério pedagógico, ou seja, para que as pessoas, na verdade, para as empresas que controlam esses dados, poderem simplesmente se arvorar numa melhor condição, desenvolverem mecanismos de segurança exatamente para evitarem essas fraudes, acaba sendo muitas vezes omissa nessa situação ou aplicando valores de multa que são risíveis perto da capacidade econômica dessas empresas. Em qualquer tipo de processo, você acaba ficando com as mãos atadas.